Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e hoje vou falar como se faz o cálculo da área de um triângulo através das coordenadas dos vértices. Bom, então a área de um triângulo é igual a 1/2 vezes o módulo determinante, tá? Isso no caso da geometria analítica, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o determinante dos 3 pontos, tá? Que vai determinar esse meu triângulo, tá? Então eu vou ter a coordenada XA, YA, a coordenada XB, YB e a coordenada XC, YC. Para calcular determinante aqui, como eu vou ter 3 linhas e 2 colunas, tá? Eu vou completar com mais uma coluna aqui, tá? Para poder resolver esse determinante. Essa coluna aqui vai ser toda completa com o número 1. Tá? Então na terceira coluna aqui, na primeira linha eu vou ter 1, na terceira coluna, na segunda linha eu vou ter 1 e na última também. Bom, então vamos ver um exemplo aqui, ó, calcule a área do triângulo de vértices A, B e C. Tá? Então aqui eu tenho sempre a coordenada x e y, né? Cada par ordenado. Então, nesse caso aqui, o ponto A tem coordenada x igual a 2 e o y igual a 1. Está aqui, ó, 2 e 1. Depois o ponto B tem coordenada x igual a 3 e o y igual a 2. O ponto C, coordenada x igual a 4 e o y igual a 0. Ó. E aí eu completo com 1. Bom, então para resolver essa determinante aqui, então eu vou ter as 3 primeiras linhas e as 3 primeiras colunas aqui, vou repetir a primeira e a segunda coluna. Tá? E depois eu vou para calcular a diagonal principal e a diagonal secundária, eu vou fazer a multiplicação aqui na diagonal. Ó. Então, diagonal principal, diagonal secundária. Então, na diagonal principal aqui eu vou ter 1 vezes 3 vezes 0, 1 vezes 1 vezes 4 e 2 vezes 2 vezes 1. Tá? Que vai dar 4, 4 e 0. Esses são os elementos da diagonal principal. Na diagonal secundária eu vou ter que 1 vezes 3 vezes 1, que vai dar 3, 2 vezes 1 vezes 0, que vai dar 0, 1 vezes 2 vezes 4, que vai dar 8. Esses são os elementos da diagonal secundária. Tá? Então, relembrando aqui o cálculo da determinante. Diagonal principal menos diagonal secundária, que vai ser então 4 mais 4 mais 0, menos 8 mais 0 mais 3. Então aqui a soma da diagonal principal deu 8 e a soma da diagonal secundária deu 11. Ficou 8 menos 11, né? Usando a regra dos sinais, assume o sinal do maior, o maior é negativo, então o resultado desse determinante aqui é menos 3. Com ele nós vamos poder calcular a área, né? Então a área desse triângulo vai ser, através das coordenadas, né, dos vértices, vai ser 1,5 vezes o módulo determinante. O que é o módulo? Né? O módulo é o valor sem o sinal. Tá? Então, o valor aqui é menos 3, então, retirando o sinal aqui, eu vou ter 1,5 vezes 3. Tá? Então, a área desse meu triângulo aqui é igual a 3,5. Eu posso deixar o resultado em decimal também, então a área seria 3 dividido por 2, 1,5 unidades de área. Então vamos representar aqui no GeoGebra o exemplo 1, tá? Pegando os vértices dos pontos A, B e C. Tá? Então aqui a coordenada A vai ser 2,1, a coordenada B 3,2 e a coordenada C 4,0. Tá? Então, para marcar os pontos ali, eu abro parênteses no campo de entrada ali e digito x e y, né? A vírgula entre o x e o y e tecla Enter. Tá? Então, aqui estão os pontos. Ó. Aqui dá para ampliar um pouquinho, ficou um pouquinho reduzido aqui. Vou marcar para cá. Ó. Tá? Então, os pontos aqui. Aí eu vou vir aqui, ó, escolho esse ícone polígono e seleciono os pontos. Vamos colocar para ele não rotular aqui, senão ele vai colocar de novo as coordenadas ali. Ó. Polígono, seleciona ele, ponto A, ponto B, ponto C, ponto B. Ó. Então, unindo os pontos aqui, fechou o polígono. Aí eu vou calcular a área dele que está pedindo ali, só para a gente confirmar o que nós encontramos no cálculo ali. Ó. Então eu vou vir aqui, ó, nesse comando. Tenho aqui a distância, comprimento e aqui eu tenho área. Ó. Vem aqui nessa opção, escolho área.
e vou clicar bem no centro da figura. Ó. Veja quando eu movimento o mouse aqui, ele seleciona, clico ali dentro e ele está me dando o valor da área. Ó. Então nós tínhamos encontrado 1,5, fechou então com o cálculo analítico, né? Vamos ver aqui o exemplo 2. O triângulo de vértices P, Q e R possui área igual a 13 unidades de área. Qual é o valor de K? Então o que acontece aqui? Aqui na verdade eu já estou dando o resultado da área desse triângulo, tá? E eu não tenho a coordenada Y aqui no ponto R. Ó. Eu tenho o X que vale 4 e o Y vale K. Então está perguntando aqui o valor do K. Então a primeira coisa a fazer aqui é calcular o determinante, tá, dos pontos P, Q e R. Aqui, então eu tenho as coordenadas X e Y, ó, XP, YP, XQ, YQ e XR, YR. Então é só substituir os valores aqui. Ó. A coordenada XP é 3, a coordenada YP é menos 2, XQ é menos 1, YQ é 0, a XR é 4 e o YR é o K que nós queremos encontrar. Repete aqui então a última coluna que coloca tudo o número 1, né? E aí então vamos calcular esse determinante. Tá? Então aqui ó, tem as 3 colunas aqui, ó, são essas aqui, eu substituo os valores e repetir as 2 primeiras colunas para poder calcular o determinante. Então vou fazer a multiplicação na diagonal principal e na diagonal secundária. Tá? A diagonal principal aqui ficou 1 menos 1 vezes K, menos K, menos 2 vezes 1 vezes 4, menos 8, 3 vezes 0 vezes 1, que deu 0, depois menos 2 vezes menos 1 vezes 1, que vai dar 2, 3 vezes 1 vezes K, que vai dar 3K, e 1 vezes 0 vezes 4, que deu 0. Então aqui eu tenho os elementos da diagonal principal, que é 0, menos 8 e menos K, e diagonal secundária, que é 0 mais 3K mais 2. Então, eu vou fazer diagonal principal menos diagonal secundária. Então, aqui eu tenho menos 8 menos K, o zero que eu já posso desconsiderar ali. Então, vai ficar menos 8 menos K. Aqui, então, eu vou ter 3K mais 2. Esse sinal aqui, então, vai trocar o sinal aqui. Ó, menos e mais vai ficar menos e mais vai ficar menos. Tá? Então, eu fiquei com 2 números aqui e 2 variáveis, né? 2 números multiplicando variáveis. Então, aqui eu tenho 1 na frente do K aqui, não aparece, mas tem um 1, né? Menos 1, na verdade. Menos 1 com menos 3, né? 2 números com o mesmo sinal. Vou somar e considerar o sinal, né? Então, menos 4K. Aqui, menos 8 com menos 2, menos 10. Tá? Então, eu fiquei com uma funçãozinha aqui de primeiro grau, né? Que é determinante igual a menos 4K menos 10. Então, eu ainda não tenho o valor de K. Como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou para o cálculo da área do triângulo agora. Então, a área do triângulo, tá? Eu já sei que é 13 unidades de área. Então, por aqui, né, eu vou fazer o cálculo também do valor da determinante, o valor numérico aqui. Então, no lugar da área, eu substituo por 13, 1/2 do módulo da determinante. Então, esse 2 aqui está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, o módulo da determinante, que é o valor sem o sinal, ficou igual a 13 vezes 2. Tá? Então, vai dar 26. Né? O que acontece? Ó? Se eu tenho um módulo determinante, eu não sei se esse meu valor seria positivo ou negativo. Tá? Então, eu vou ter 2 alternativas aí, mais 26 e menos 26. Tá? Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou pegar esses 2 valores aqui e igualar aquela equação que eu encontrei anteriormente, menos 4K menos 10. Tá? Vou fazer essa equação igual a 26 e essa equação aqui igual a menos 26. Então, menos 4K menos 10 é igual a 26. Isolando o 4K aqui, o 10 está subtraindo, passa para o outro lado somando, então vai ficar 26 mais 10, que vai dar 36. O menos 4 está multiplicando o K, passa para o outro lado dividindo, então eu vou ficar com 36 dividido por menos 4, então o K vai dar menos 9. Encontrei um dos valores para o K. O outro valor, a outra situação, seria igualar o menos 4K menos 10 igual a menos 26. Então eu vou pegar esse menos 10, está subtraindo, e vou passar para o outro lado somando. Tá? Então eu vou ficar com menos 4K igual a menos 26 mais 10. Menos 26 mais 10 vai dar menos 16 aqui, né? Vou ter uma subtração assumindo o sinal do maior, né? Então, maior era menos 26, o resultado é menos 16. O menos 4 está multiplicando o K,
passa para o outro lado dividindo, então o K vai ser igual a menos 16 dividido por menos 4. Menos e menos na divisão vai resultar em mais, então o K aqui vai ser igual a 4. Então eu tenho duas situações para o valor do K, ou do Y na coordenada R, que ou vai ser menos 9 ou vai ser 4. Tá? Então são duas situações. Logo o ponto R, ou ele vai ser x igual a 4 e y igual a menos 9, ou ele vai ser x igual a 4 e y igual a 4. Bom, então vamos confirmar o resultado do exemplo 2, tá? Nós encontramos ali que o valor do K era 4 ou menos 9, então eu vou marcar aqui primeiro o ponto P e o Q, que é o que nós tínhamos ali. Tá? Então o ponto Q tem coordenadas, abro parênteses ali, o x igual a 3, menos 2, o y menos 2 e teclo Enter. Então ele vai chamar de A ali o ponto, ó, se quiser renomear, né, vem aqui na janela de álgebra, clica no da direita, ó, propriedades, e aí eu vou mudar o nome ali, chamar então de ponto P, que é o primeiro. Né? E aqui não está aparecendo, eu posso clicar no da direita aqui, exibir rótulo. Ó, então ele vai aparecer ali que ele é o ponto P. O próximo ponto que a gente tem ali é o Q, abre parênteses ali na janela de entrada, menos 1,0, tecla Enter, vou lá na janela de álgebra de novo, posso clicar ali em renomear também, a outra opção, e vou digitar Q, ok. Então aqui tem o ponto P, o ponto Q desse meu triângulo, e aí o ponto K, a coordenada K, nós descobrimos que ela era, que o valor ou era 4 ou era menos 9, tá? Então eu vou marcar os dois para nós vermos o que acontece, né? Então primeiro vou usar a coordenada x do ponto R, era 4, e um dos valores de K que eu tinha encontrado era 4 também, o Y era 4, então tecla Enter aqui está o R. Ó, então exibir o rótulo aqui, vamos mudar o nome dele aqui, colocar R, eu vou colocar aqui R1, para saber que seria a primeira opção, a R1. E aí eu vou vir aqui na polígono, seleciono aqui o ponto P, Q, R e clico de novo no P aqui para fechar o meu polígono. Tá? E aí eu vou vir aqui na opção aqui, ó, já está selecionado área, ó, clico aqui em cima e clico no meio da figura ali, ó. Então a área deu 13, ó, que é o que está no enunciado, ó. Ele tem 13 unidades de área, esse meu triângulo PQR. Bom, agora nós vamos marcar o outro valor que eu tinha encontrado do ponto. Lembro que o valor era o x continua sendo 4 no R, né? Mas o y nós tínhamos encontrado menos 9. O K era 4 ou menos 9, tá? Eu vou teclar Enter aqui. Então eu vou lá renomear e eu vou chamar então essa outra opção aqui de R2. O R2, que é a outra opção que eu tenho, tá? Então o que acontece? Ó? Menos 9, ele está bem lá para cima, eu vou ter que dar uma reduzida aqui para aparecer o ponto. Ó. Esse meu desenho ainda está em cima aqui indo dele, ó. Tá aqui ele, ó. Tá aqui o menos 9, para baixo aqui, né? Vou até aumentar um pouquinho aqui. Vamos movimentar aqui de novo. Então essa primeira opção que deu 13 está confirmado com o resultado. Vamos fechar o outro polígono agora. Ó. É PQR, ó. PQR2 aqui, ó, e fecho no P. Tá? Esse é o meu outro. Vamos mudar a cor dele aqui para não dar confusão. Ó. Clico da direita, propriedades, e vamos escolher uma outra cor aqui, ó, de ser verde aqui. Tá? Então, ó, o primeiro triângulo deu 13, ok, fechou. Agora nós vamos verificar se o segundo também deu. Ó. E seleciono a opção de área aqui, né, a área, e clico no centro do triângulo. Ó. Fechou 13 também. Então por isso que nós tínhamos dois valores, ó, porque se ele fosse para o primeiro quadrante, aqui no caso, ele deu 13. Né? Fechei aqui o triângulo, deu 13. Se eu fizer aqui no primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante, aqui o ponto, marcar aqui, ele também dá 13 a área dele. Então são as duas opções, por isso que eu tinha duas opções para o valor de K, porque eu teria dois pontos diferentes. Um que eu chamei aqui de R1, que seria a primeira opção, e o outro que seria o R2, que seria a segunda opção. Os dois fecham a área igual a 13. Bom, aqui nós temos o exemplo 3, que diz: determine a área do quadrilátero cujos vértices são A, x igual a 1, y igual a 1, B, x igual a 6, y igual a 1, C, x igual a 7
y igual a 5, e d, x igual a 1 e y igual a 4. Bom, alguém pode pensar assim, mas ele não está falando do cálculo da área do triângulo e agora está falando de um quadrilátero, aquele que tem 4 lados, né? Então, o que acontece? A gente vai poder ver, para calcular esse meu quadrilátero, que eu posso dividir essa figura em duas, tá? Então aqui está o quadrilátero, eu peguei aqui, fiz isso no GeoGebra, né? Programinha de matemática. Eu marquei os pontos aqui, as coordenadas do ponto A, ó, pode ver aqui, ó, x igual a 1, y igual a 1, está aqui o A. O x era igual a 6, ou o y igual a 1, está aqui o B. Marquei o C, marquei o D. Tá? Então aqui está o meu quadrilátero. Eu dividindo ele aqui, ó, pegando um ponto, traçando uma reta do D até o B, eu vou ter dois triângulos. Um deles é um triângulo retângulo, porque forma um de 90 graus aqui, ó. E os catetos, o cateto está na horizontal, ele é paralelo ao eixo X, o cateto que está na vertical, ele é paralelo ao eixo Y. Então, por aqui, eu já posso calcular o módulo, né, dessa distância aqui, ó. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar o módulo de 6, que é o valor sem o sinal, 6 menos 1, e encontrei que a distância desse ponto até esse ponto aqui é 5, na horizontal. E depois eu fiz aqui do ponto D menos o ponto A, né, 4, a coordenada aqui era 4, 4 menos 1, que deu 13. Então essa distância daqui do ponto A até o ponto D é 3. Tá? Então eu tenho os dois catetos agora, né? Aqui então seria a base e aqui a altura desse meu triângulo. A área do triângulo retângulo pode ser calculado fazendo base vezes altura dividido por 2. Tá? Então a gente chamou aqui de triângulo ABD, que pega os vértices A, B e D. Então a base era 5, a altura era 3, divido por 2, então ficou 15 sobre 2. Então, por enquanto, a gente vai deixar 15 sobre 2 aí para facilitar no cálculo. Tá? Se o outro vai dar uma fração também, a gente facilita na hora de fazer a soma ali dos dois. Tá? Então, o triângulo BCD, nós temos as coordenadas, então temos como fazer utilizando o método pelo determinante. Então, o determinante aqui vai ser as coordenadas dos pontos B, C e D. Ó. O ponto B é 6 e 1, x igual a 6 e y igual a 1. O ponto C, o x igual a 7 e o y igual a 5. E o ponto D, o x igual a 1 e o y igual a 4. Tá? Aí na última coluna eu vou colocar todos os valores igual a 1. Todos os elementos aqui serão 1. E depois vou repetir as duas primeiras colunas e vou fazer a multiplicação na diagonal. Diagonal principal menos a diagonal secundária. Tá? Então aqui na diagonal principal fiquei com 1 vezes 7 vezes 4, que deu 28. 1 vezes 1 vezes 1, que deu 1. 6 vezes 5 vezes 1, que deu 30. Depois aqui, ó, 1 vezes 7 vezes 1, que vai dar 7. 6 vezes 1 vezes 4, 24. E 1 vezes 5 vezes 1, que deu 5. Elementos da diagonal principal e elementos da diagonal secundária. Então, vou fazer aqui, ó, 30 mais 1 mais 28, deu 59. A soma da diagonal principal. 5 mais 24 mais 7 deu 36. Então, a soma da diagonal secundária. Então, vai ficar 59 menos 36, que vai dar 23. Então, encontrei o valor do determinante e aí eu tenho como calcular a área do triângulo, né, final ali, que seria, então, o resultado é 23, né, então vai ser o meio do módulo da determinante, 1 meio vezes o módulo de 23. Então, o triângulo BCD ele ficou 23 sobre 2. Tá? Lembrando que o outro triângulo, o ABD, tinha ficado 15 sobre 2. Né? Então, por isso naquele momento eu disse que ia deixar em fração, porque facilita na hora de fazer a soma com 23 sobre 2 aqui. Ó. Como é que eu vou fazer a soma dessas duas frações aqui? Eles têm mesmo denominador, então eu vou conservar o denominador e vou somar os dois numeradores. Tá? Então, 15 mais 23, que dá 38 sobre 2. 38 dividido por 2 vai dar 19. Então, a área do quadrilátero ABCD é 19 unidades de área.